A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 14 de agosto, a igreja celebra a memória litúrgica de São Maximiliano Kolbe, mártir. Maximiliano Maria Kolbe, ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1894 na Polônia e foi batizado com o nome de Raimundo. Sua família era pobre, de humildes operários, mas muito rica de religiosidade. Quando criança, Nossa Senhora apareceu para Maximiliano tendo nas mãos duas coroas, uma branca, uma de flores brancas, outra de flores vermelhas. Olhou com amor e lhe perguntou qual das duas coroas ele queria. A branca significava a pureza e a vermelha o martírio. Ele respondeu: queria as duas. Então Nossa Senhora o olhou com doçura e desapareceu. Ele ingressou no seminário franciscano da Ordem dos Frades Menores Conventuais aos 13 anos de idade, ele tinha 13 anos, e logo demonstrando sua verdadeira vocação religiosa. E no colégio, ele foi um estudante brilhante e atuante. Na época, manifestou seu zelo e amor mariano, fundando o apostolado mariano chamado de Milícia da Imaculada. Ele concluiu seus estudos em Roma, onde ele foi ordenado sacerdote em 1918 e tomou o nome de Maximiliano Maria. Retornando para sua pátria, lecionou no Seminário Franciscano de Cracóvia. O carisma do apostolado do padre Kolbe foi marcado pelo amor infinito a Maria e pela palavra, imprensa falada. A partir de 1922, com poucos recursos financeiros, ele instalou uma tipografia católica, onde editou uma revista mariana, um diário semanal, uma revista mariana infantil e uma revista em latim para sacerdotes. O número das tiragens dessas edições eram surpreendentes. Mas ele precisava de algo mais. Por isso, instalou uma emissora de rádio católica. Chegou a estender suas atividades apostólicas até o Japão. O seu objetivo era conquistar o mundo inteiro para Cristo por meio de Maria Imaculada. Mas teve que voltar para a Polônia e cuidar da direção do seminário e da formação dos novos religiosos quando a Segunda Guerra Mundial estava começando. Em 1939, as tropas nazistas elas tomaram a Polônia. Padre Kolbe foi preso 2 vezes. A última e definitiva foi em fevereiro de 1941, quando ele foi enviado para o campo de concentração de Auschwitz. Em agosto de 1941, quando um prisioneiro fugiu do campo, como punição, foram sorteados os condenados à morte, outros 10 prisioneiros. Então um fugiu e por isso 10 foram escolhidos para morrer. Um deles, de nome Francisco, ele começou a chorar e em voz alta ele declarou que ele tinha mulher e filhos. Ele dizia: minha mulher, meus filhos, não os tornarei a ver. Padre Kolbe, o prisioneiro número 16.670, solicitou ao comandante para ir em seu lugar. E ele concordou, pois se identificou: sou um padre católico. Todos os 10 despidos foram numa pequena, úmida e escura cela dos subterrâneos para morrerem de fome e sede, no chamado bunker da fome. Na cela, Padre Kolbe celebrava a missa e cantava todos os dias. Ele oferecia conforto aos outros presos, os encorajava, dizendo-lhes que em breve eles estariam com Maria no céu. Cada vez que os guardas iam verificar a cela, ela estava lá, São Maximiliano estava lá em pé, ou então ele estava de joelhos. No meio, a olhar calmamente para aqueles que entravam, Kolbe e os demais presos rezavam o tempo todo. Após 2 semanas de desidratação e fome, só Kolbe e outros 10 prisioneiros permaneciam vivos. Os guardas queriam a cela vazia e deram a Kolbe uma injeção letal de ácido carbônico. Frei Maximiliano Kolbe, desnudo, esquelético, com um crucifixo na mão, estava ainda sentado na posição dos últimos 3 dias, com a cabeça levemente inclinada para a esquerda, a suavidade de um sorriso nos lábios, os braços abandonados sobre o corpo e as costas apoiadas na parede do fundo.
Após aplicar a injeção letal nos 3 sobreviventes, chegou a vez de Maximiliano Kolbe. O carrasco de uniforme branco dirigiu-se até ele. Então, Frei Kolbe, com uma prece aos lábios, ele mesmo ofereceu o seu braço ao algoz. Era o dia 14 de agosto de 1941. Seus restos foram cremados no dia 15 de agosto, o dia da festa da Assunção de Maria. São Maximiliano Kolbe, ele foi beatificado em 1971 pelo Papa São Paulo VI e canonizado em 10 de outubro de 1982 pelo Papa São João Paulo II. O dia 14 de agosto foi incluído no calendário litúrgico da Igreja para celebrar São Maximiliano Kolbe, a quem Maria chamou, a quem o Papa, chamou de padroeiro do nosso difícil século XX. Na cerimônia de canonização estava presente o sobrevivente Francisco, aquele que Maximiliano tinha dado a vida por ele. E ele deu testemunho do heroísmo daquele que se ofereceu para morrer em seu lugar. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.